muito anômalo. Não, eu tô olhando aqui, é porque a determinação que veio da PGR era para que fosse, até usaram essa expressão intrusiva, que a vigilância ao Bolsonaro não fosse intrusiva, quer dizer, lá de fora, sem incomodar os vizinhos. A Polícia Federal é que está criando caso, dizendo que não, que tem que ficar do lado de Está se dentro, excedendo, né? vigilância dentro de casa, e dizendo que a tornozeleira eletrônica não basta para evitar uma fuga. Porque a gente precisa lembrar que encontraram lá nessa, que tipo o Alan, né, 47 contas no Instagram, na 47ª apreensão de um celular do Bolsonaro, encontraram lá um rascunho de uma carta Que alguém que mandou ele para que ele, ele né? mandou, que seria endereçada a Javier Milei pedindo asilo, ao Bolsonaro na Argentina. Correram, né, a gente até, o Alan até mostrou no Conversa Timeline, a Mira Leitão disse: "Isso é um absurdo, isso é um absurdo", até o Merval Pereira: "Não, mas isso a lei brasileira permite, a Constituição permite, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU permite", e olha só, bota aí na tela o que o Lula pensou em fazer Ah, quando vocês viram isso, né? é. Petistas aconselharam Lula a pedir asilo à Rússia. Possibilidade de Lula pedir asilo em uma embaixada é real. Lula pode pedir asilo em outro país para evitar a prisão? Lula foi aconselhado por aliados a pedir asilo em embaixada, diz coluna. Tem mais. Lula tem plano secreto para evitar prisão, pedir asilo à Itália. Hum, Pois é. hum. Então Quando é tá. com eles, pode, né? É assim, as leis do Brasil elas continuam valendo, desde que seja para prejudicar quem é opositor do Lula e do Alexandre de Moraes, da turma, e beneficiar os dois e a turma deles. Sim. É impressionante isso. Ou seja, a lei não é lei. Ela é apenas uma desculpa, uma justificativa para algum ato político ou jurídico que beneficie aquele grupo. Ela é só um tipo de papel higiênico, né? Que você usa, depois descarta. Isso que virou a lei hoje. Lembrando sempre que toda vez que acontece um desrespeito com a lei, como a gente está vendo, também é um desrespeito pelo fabricante da lei, que é o parlamento, que deveria estar lutando pela execução dessa lei. O pessoal pensa que a função do deputado, do senador, é criar leis. Não é. A primeira delas é tomar conta do governo, tomar conta do Estado, né? O dinheiro público. O parlamentar está para o governo como o inquilino ou o morador de um prédio está para o condomínio do prédio. Os moradores de um prédio têm que tomar conta do dinheiro que o síndico gasta, as decisões do síndico, as decisões ali do coletivo, as ideias que surgem, como que o dinheiro sai do caixa do condomínio. Essa é a principal função do deputado. Fazer lei é secundário. Mas eles pararam de tomar conta do Estado e viraram uma máquina de produção de lei, ao ponto de que você vê comentarista falando: "Tal deputado, eu não sei se ele é bom, só fez 2 leis e nesse tempo todo que ele está lá, só fez 5 leis", quando que um deputado que faz 40, 50, 60, ele criou 70 apurrinhações para o brasileiro. Você vai ver a lei de perto, elas são rasas, Alvarás, é, aí portarias. um monte de coisa que você fala: "Cara, é só apurrinhação na vida da gente". Enquanto isso, o Estado brasileiro, todo o governo está aí, ó, fazendo o que quer na cara de todo mundo, inclusive desrespeitando o trabalho do próprio parlamento na construção daquele arcabouço que trouxe o Brasil que a gente conheceu e a gente viveu até hoje, até aqui, né. Esse Brasil que existia uma normalidade antigamente, uma coisa mais aceitável, seu tempo de televisão naquela época, Não, tal. se você pegar o regime militar, período do regime militar, cara, hoje em dia parece mais normal do que Jesus do amado. que hoje. Se a gente É chegou a esse ponto. inacreditável, é inacreditável. Você não teve no regime militar o bloqueio de uma plataforma inteira. Você censurava um artigo do jornal e o pessoal O que a botava gente não está aqui defendendo, pelo uma amor de Deus, uma tá? receita de bolo, né, o pessoal botava uma receita de bolo no lugar da Censura matéria. nenhuma, pelo amor de Você não Deus. fechava por exemplo, quando o Vargas tomou o Estadão, continuou produzindo matéria, só estava na mão do DIP, né, do Vargas. Mas continuou ele aberto, funcionando, imprimindo, as pessoas trabalhando. Você não chegou lá e fechou o jornal. Então hoje você vê, por um comentário de uma determinada matéria dentro do jornal, eles querem fechar o prédio inteiro, com as máquinas, parar tudo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Jamais aconteceu. Só teve, assim, o caso que você vai pegar mais próximo foi, Deodoro, depois da proclamação da república, tinha um jornal, na Travessa do Ouvidor, no Rio de Janeiro, o Liberal, o nome do jornal, que fazia era um jornal monarquista, fazia, muitos textos contra o governo de Deodoro, e ele mandou um pelotão lá para destruir a redação, pastelar a redação.
Foi o primeiro crime contra a imprensa. E eles chegaram lá na redação, bateram em todo mundo que estava lá, os funcionários, clientes que estavam lá para você comprar um pedaço do jornal para meu pai morreu, vou anunciar aqui o féretro e tal. E espancaram todo mundo da redação. E tinha um operador de máquina chamado Romariz que faleceu, morreu de tanto apanhar. E o Lima Barreto escreve um conto, A Sombra do Romariz, que é o primeiro crime contra a imprensa na história do Brasil. Então esse é o único evento que eu tenho na história de um empastelamento, assim, que tem morte e tal. E de lá para cá, sempre quando houve alguma intervenção do Estado na imprensa, foi muito pontual. Aqui aquele artigo, sai disso aqui, aquele outro. E hoje não. Essa coisa de tirar você veja, ele está mandando tirar a plataforma do ar. Quantos milhões de brasileiros trabalham na plataforma? Ganhando a sua renda, é a vendedora de bolo, né, o cara que tem um serviço qualquer, uma confeitaria, vendendo, anunciando para fazer uma festinha. Você vai estar numa comunidade no Rio de Janeiro, você pode contratar uma festinha lá no teu barraco. Gente da comunidade faz festinha para você, para fazer os salgadinhos, fazer o bolinho e tal, e usa as redes sociais para fazer a venda de serviço, para mostrar fotografia. Aí o cara vai lá por causa de uma opinião de um cara, ele pega e destrói o negócio de milhões de pessoas. E o efeito disso é aquele efeito que está no Ponerologia, Psicopatas no Poder. O que o Andrew Lobachevsky fala? Que quando ele começou a reunir os estudos, fazer um panorama rápido aqui para o pessoal. O livro Ponerologia é o estudo do mal, né? Poneros em grego é mal. E ele era polonês, psiquiatra polonês. Ele começou a perceber a mudança de relacionamento entre as pessoas da faculdade, os professores. Ele começou a perceber a mudança de comportamento entre os professores, mudança de comportamento entre o período que eles estavam sob domínio nazista e depois o período que eles estavam sob domínio comunista. Ele viu uma mudança drástica entre nazismo e comunismo. Os dois eram tirânicos, mas no período nazista as pessoas se ajudavam contra o perseguidor. Ou seja, o tirano dava as ordens e as pessoas arrumavam um jeito de tentar se ajudar. Uns ajudando aos outros, né? Ajudando-se uns aos outros. E aí, no comunismo, ele percebeu que as pessoas começaram a caguetar umas às outras. Sai de solidariedade para entreguismo. É. E aí ele se assustou com isso e começou a reunir relatórios dos outros professores. Só que aí ele perdeu vários desses relatórios porque ele sofreu muita perseguição. Aí ele vem para os Estados Unidos para fugir do terror comunista lá na Polônia. Não consegue trazer todos os documentos. Consegue, de alguma maneira, meio que terminar o livro, publica o livro e morre de modo muito misterioso. Andrew Lobachevsky, aqui nos Estados Unidos. E o que o livro dele relata com laudo clínico? Ou seja, é uma leitura clínica. Que, no comunismo, o habitual é que o psicopata assuma a liderança e que a natureza da constelação ao redor do psicopata é ele ser rodeado de histéricos. E aí o histérico, né, ele não fala o que sente, né? O histérico passa a sentir o que fala. É bem sutil Já a vi isso diferença. em algum lugar, cara, não sei onde que eu já vi. Pois é. Greta Thunberg, por exemplo. E aí a diferença é bem sutil. Você não fala o que sente. Então, por exemplo, alguém te belisca, fala, ai. Não, ele passa a sentir o beliscão porque ele fala, você tá me beliscando. Pô, mas eu não tô, cara. Ele passa a sentir o que ele tá falando. Isso é histeria. Definição clínica de histeria. E ele diz que as pessoas começavam a entregar umas às outras. Cara, você olha a pandemia, foi histeria Nossa. coletiva. Inclusive, a histeria tem como ser provocada, tá? Há técnicas para você Sim. provocar a histeria, levar a pessoa à histeria. E uma das maneiras de você ir em direção à histeria é você parar de falar o que vê. Vai dar paralaxe cognitivo, É vai a dar dupla paralaxe. moral, vai dar um monte de... Exatamente. Cara, Uma das vias para você caminhar em direção à histeria é você começar a parar de falar o que você está vendo. Porque aí você começa a caminhar, aí vem a paralaxe cognitiva, explicado pelo professor Olavo, termo criado por ele, inclusive.
e que vai levar a pessoa à histeria. Aí da histeria, meu irmão, vai embora, a pessoa perde completamente a noção. E você começa a perceber isso no Brasil hoje. Por exemplo, se você dá uma opinião para as pessoas no Brasil, nós estamos aqui nos Estados Unidos em exílio porque fomos perseguidos. Cada um aqui num nível diferente, mas todos nós aqui fomos perseguidos. Todos. Hã? E aí você vira para as pessoas e fala assim: olha, sinto lhe dizer, mas sem Bolsonaro não teremos eleições, teremos mais um teatro.